é importante se ligar no conceito de cidadania, tá? E aí, o que eu estou tentando passar para vocês é a ideia de que é interessante olhar a história do Brasil através dessa lente, para essa ótica da busca do povo por cidadania. E aí, ao longo da história, né, você encarar as questões dessa maneira, ao longo da história, você pode reparar que vão ter grupos se mobilizando no sentido de garantir os seus privilégios e restringir os direitos de cidadania. Então, é por isso que é importante você passar os olhos na história e, através das constituições, você vai percebendo. Há uma mobilização das elites políticas e econômicas no sentido de excluir dos direitos de cidadania, e aí, no caso, a gente está falando do ramo cidadania política, né? Porque, como eu mencionei para vocês, esses autores que são mais conhecidos, que falam sobre cidadania, um deles, o sociólogo T.H. Marshall, britânico, né, que analisou de que maneira surgiram os direitos de cidadania lá na Europa. O José Murilo de Carvalho, que é um historiador brasileiro, é um cientista político, ele escreveu um livrinho muito legal que é A Cidadania no Brasil, o Longo Caminho. E aí ele investiga toda a história do Brasil nessa ótica de procurar entender essa relação entre os grupos que estão ali tentando restringir direito e aqueles de baixo que forçam, tentando expandir e alargar as fronteiras da cidadania, certo? E aí, eu falo sempre, os direitos civis, direitos políticos e os direitos sociais, tá? No eixo dos direitos civis, nós temos aqueles que são, vocês pensem assim, naqueles que são mais fundamentais, né? Por exemplo, direito à vida, o direito à liberdade, a liberdade de crença, a liberdade de opinião, manifestação, tal, direitos civis, o direito de ir e vir, né? Por exemplo, nos Estados Unidos ficou muito forte, muito conhecido o movimento dos direitos civis, e tinha lá o Martin Luther King como um dos grandes ícones, né, da luta pelos direitos civis, no sentido de que havia uma legislação segregacionista que dizia, olha, nesse lugar o negro não pode, nesse lugar é só branco. Então, o direito você estar presente, se locomover, ter acesso a todas as coisas, né? No eixo dos direitos sociais, a gente tem aí aqueles aspectos que trazem mais segurança, né? Entre eles, a própria segurança, o direito ao trabalho, o direito à educação, a moradia, né? Então, são direitos que a gente lembra, assim, de ter uma segurança da sociedade. Então, é interessante você pensar que uma cidadania plena, ela precisaria englobar pelo menos esses três eixos aí. A, a direitos civis, né? Direitos sociais e os direitos políticos. Os direitos políticos são os mais fáceis de serem entendidos, né? Que é o direito a participar das eleições, votar, ser votado, né? A organizar partidos políticos. Existe uma noção, né, gente, muito errada e absurda, que é a tentativa de você criminalizar a política, entende? De você criminalizar partido. Quando, na realidade, a participação em um partido político significa tão somente
que você dá liberdade para pessoas que pensam de forma parecida sobre determinados assuntos da sociedade, para eles se juntarem e defenderem as suas ideias livremente. Entende? Então, quando você fala que isso é criminoso, isso nada mais é que um pretexto para você restringir os direitos de quem pensa diferente de você. Sacou? Aí você fala, ah, partido é parte. O meu partido é o Brasil. Isso é uma falácia hipócrita. O que você está, na verdade, é criminalizando quem quer pensar diferente de você. Então, se as pessoas têm a liberdade de se organizarem politicamente para defender as suas ideias num debate livre, com eleições livres, isso é democracia, entende? Democracia. Então, quando você pega, por exemplo, a era Vargas, foi um momento muito interessante. Momento não, né? Um contexto interessante do ponto de vista da cidadania. Interessante por quê? Porque ela é um pouco contraditória. Porque vejam vocês, a maioria dos direitos sociais do trabalho, lá na Constituição, se você pegar a Constituição, tem lá uma síntese, né, um resumo dos direitos sociais. Isso aqui é importante para quem vai fazer direito, tá, gente? Essa noção de que você tem a Constituição como uma fonte maior e dela você tira os diversos outros códigos, né? Você tem lá o Código de Direito Civil, o Código de Processo Civil, o Código Penal, Código de Processo Penal. Você tem lá o, o Código de Defesa do Consumidor. Cada ramo da sociedade tem as suas particularidades, as suas complexidades que exigem um código manual onde está discutindo isso é direito, isso direito, direito e dever, direito e dever. Aí vem o Código Penal. Ó, se você praticar isso, a pena é isso. Se você fizer isso, a pena é aquilo, né? Bom, mas assim, em termos de direitos de trabalhadores, foi no contexto da Era Vargas, no Estado Novo. Foi aquele período de 37 a 45, que o Vargas espertamente deu um golpe, né? Um golpe. E aí entra aquela distinção entre revolução e golpe. Um famoso pensador italiano, Norberto Bobbio, ele faz uma distinção com a qual eu concordo, muitos outros concordam, mas também tem aqueles que discordam, né? Aqueles que discordam. Mas eu acho muito coerente que é o seguinte, presta atenção, a distinção é que uma revolução mobiliza forças externas que estão de fora de um determinado governo. Você tem um governo estabelecido e a revolução mobiliza forças sociais, políticas, econômicas de fora. Essa galera se junta, faz um movimento e derruba o poder estabelecido para construir uma outra coisa. Agora, o golpe é o seguinte: você tem forças sociais que fazem parte do Estado, já são parte do Estado, e essas forças se mobilizam, fazem ação, ainda que ela tenha um apoio externo, por exemplo, apoio popular. Quando essas forças partem de dentro da organização do Estado para derrubar um poder ou para ficar no poder, aí se tem um golpe. Sacaram a diferença? No caso de 1930,
O Getúlio Vargas não estava no poder, ele aproveitou lá espertamente, né, astutamente, a morte do cara que era o vice dele, né, o João Pessoa, na chapa, e aí ele tinha perdido as eleições de 1930. Quem ganhou, só que naquela época, eleições abertas, né, curral eleitoral, o coronelismo, né, aquela coisa toda, São Paulo, digamos assim, conseguiu roubar mais, né? Roubar mais do que as forças que estavam com o grupo Getúlio Vargas e João Pessoa. Então, eles conseguiram mobilizar uma força social de baixo, né? Gente de fora, aqueles caras que tinham tentado fazer um movimento armado, os tenentes, que eram, na verdade, ex-tenentes, tinham fugido do Brasil, galera remanescente lá da coluna Prestes, né? Então eles juntaram um braço armado aí, que era de gente, eram ex-militares, ex-tenentes, muita gente do sul, do nordeste, essa galera veio de fora e chegou e tomou o poder em 1930. Por isso que ela é mais conhecida como Revolução de 30, tá? No caso de 1964, os militares e aqueles que são saudosos do movimento de 64, até hoje, eles vão explicar 64 como uma revolução. A revolução de 64 que salvou o Brasil de cair nas garras do comunismo. Mas o movimento foi feito pelos agentes que são o que eram parte da estrutura do Estado, né? Principalmente o Exército Brasileiro. Então, considerando também que teve o apoio de boa parte da Câmara e do Senado, que ainda no dia em que o presidente da República, João Goulart, ainda estava em solo brasileiro, eles declararam vaga a cadeira de presidente da República e já correram rapidamente numa sessão tumultuada à noite, falou assim, ó, agora o Humberto de Alencar Castelo Branco é o novo presidente. Então, eu só estou dando uma pincelada rápida para mostrar aí a diferença, tá? De golpe e revolução. E aí deram o golpe de 64, que contou também com participação civil de governadores, né? O governador de Minas Gerais, governador do Rio, né? De uma elite empresarial que tinha muito medo de uma forte mobilização popular, que clamava, lutava por direitos, pela ampliação dos direitos trabalhistas, principalmente. Grandes comícios acontecendo, e um deles ficou muito famoso, porque foi na Central do Brasil, uma grande massa, e o presidente João Goulart foi para a massa e falou, não, precisamos transformar esse Brasil, tornar o Brasil mais um lugar de mais direitos para os trabalhadores. Então, as elites tinham medo. Então, manipularam muito a ideia do medo do Brasil se transformar no comunismo, tá? Isso foi no passado e até hoje permanece sendo assim, gente. É o famoso fantasma do comunismo. Quando alguns setores imaginam que vão perder privilégios, mobiliza-se o quê? O medo do comunismo, tá? Bom, fazendo essa salada toda, só estava, na verdade, abrindo um parêntese, tá? Presta atenção no movimento das ideias, hein? Eu só estava abrindo um parêntese para explicar a distinção entre golpe e revolução, amparado teoricamente no Norberto Bobbio. Fecha parênteses. Voltando aqui para a era Vargas. O período da ditadura Vargas, que é de 37 a 45, o Vargas e o grupo dele
um documento aí nos jornais, na imprensa, dizendo, olha, é o Plano Cohen, dizendo lá que os comunistas, olha só, de novo, hein? Os comunistas estão prestes a fazer um plano internacional para tomar o poder. Então, antes que eles ajam, vamos agir nós. Foi lá, mandou fechar o Congresso, polícia, e estabeleceu-se no poder. A partir de 37, ele já estava no poder, ok? Relembrando, chega em 1930, por meio da Revolução de 30. Em 1934, através de eleições indiretas, com muita pressão dele, os caras elegem o Vargas presidente, tá? E aí passa a vigorar uma nova Constituição, tá? Nessa nova Constituição, as mulheres teriam direito ao voto, né? Conquistariam aí os direitos políticos. Em 38, ele teria que deixar o poder. Completaria os 4 anos, só que em 37 ele arma esse esquema e dá um golpe. Entende? Vargas era um sujeito que gostava do poder, né, gente? Muitos políticos amam o poder, amam de paixão e fazem qualquer coisa para permanecer no poder. Para não deixar no poder. Para permanecer no poder e também, às vezes, para não deixar o poder. Alguns políticos amam tanto o poder que preferem a morte a ter que deixar o poder. De quem eu estou falando? Exatamente dele, do Getúlio Vargas. E é isso que vocês vão ver na próxima PNP. Fecho parênteses de novo. Hoje meu pensamento está muito cíclico, né? Abre um parênteses, fecha parênteses. Bom, faz parte. O que eu queria dizer mesmo, que eu ainda estou rodeando, não falei, é o seguinte. O Vargas estabelece a ditadura do Estado Novo, que é um período contraditório do ponto de vista da cidadania. Por quê? Por um lado, ele corta direitos civis e políticos, havia censura na imprensa, uma polícia política, o DOPS, do Getúlio Vargas, muito ativa contra os críticos, né? Graciliano Ramos, por exemplo, escreve um livro muito bonito, que é Memórias do Cárcere. Na concepção do Graciliano Ramos, Getúlio era um cara ditador e fascista, né? E o Graciliano foi preso no período do governo Vargas, para vocês verem como a coisa é complexa. Então, restrições em termos de direitos civis, em termos de direitos políticos, você não tinha mais voto para presidente, para Senado, Congresso e Câmara dos Deputados fechados, né? E aí, mas só que você teve um alargamento dos direitos sociais quando Vargas, quando foi criada a CLT, a consolidação das leis trabalhistas. Um enorme código de direitos, garantindo aos trabalhadores direitos que eles lutaram desde o início das primeiras fábricas, né? No início da República, da Primeira República, aquelas fábricas. Lembra que eu falei do movimento anarquista, trouxeram ideias socialistas, queriam fazer revolução, mas depois restringiam a luta por direitos? Então, isso no início lá da República, da Primeira República. Agora, só lá em 1943 é que surge a consolidação das leis do trabalho, né? Que garante uma série de direitos para os trabalhadores. Então, por isso que eu estou dizendo que esse período da Era Vargas é um pouco contraditório, do ponto de vista da cidadania. Se por um lado você restringe, por outro você alarga, né? Nessa próxima APNP, vocês vão ver no vídeo, gente, do Boris Fausto,
falar da experiência democrática, tá? Que é o período que está entre duas ditaduras. Termina o Estado Novo em 45 e começa o regime militar em 64, ok? Então, entre 46 e 64 é esse período da experiência democrática, que coincide com o período de Guerra Fria, que é o pós Segunda Guerra Mundial e as disputas entre Estados Unidos de um lado e União Soviética de outro lado. Então, é esse período da Guerra Fria, o Brasil vai sofrer um impacto dessas ideias aí, principalmente o famoso medo do comunismo, tá? Então, beleza, galera, é o seguinte, então, é isso, tá? Eu quis chamar atenção para vocês para esse conceito, né, para essa chave de interpretação aí da história, os direitos de cidadania, perceber que ele engloba o conjunto está dentro desses três eixos aí, direitos civis, direitos políticos e direitos sociais, que se desdobram em muitos eixos e que toda a história do Brasil, você tem aqueles que tentam restringir os direitos de cidadania e você tem movimentos que buscam ampliar os direitos de cidadania. Então é interessante você olhar para a história do Brasil com essa lente, com esse olhar. Isso ajuda até a interpretar a questão do Enem, que você não sabe o conteúdo ali pontual, o conteúdo específico, tá? Beleza. Vocês têm alguma dúvida sobre o material que já passou, a PNP? Querem fazer um comentário? Deixa eu ver aqui no chat, eu não vi nada ainda.